Você já experimentou o peso da hesitação? Aquele instante silencioso em que a mente se enrola em si mesma, as palavras fogem e o passo que deveria ser firme se transforma em dúvida? Enquanto você congela, o mundo continua e não espera. Neste exato momento, alguém menos preparado que você, alguém com menos talento, menos visão e menos profundidade, está avançando. Por quê? Porque essa pessoa parece segura. Ela fala com convicção, age como se merecesse o que deseja, e o mundo acredita no que ela projeta, não no que ela esconde. Enquanto isso, você hesita, pensa demais, espera pelo momento perfeito, pela sensação ideal, pela aprovação invisível que nunca chega. E enquanto você espera, outros ocupam o espaço que poderia ter sido seu. A confiança não é um traço de personalidade. É disciplina, é postura, é comportamento. E quando você não a assume como instrumento de ação, outros a usam como arma contra você. Essa verdade não é nova. Maquiavel já tinha percebido séculos atrás. Os audaciosos avançam. Os hesitantes ficam para trás. Não importa o quanto sejam brilhantes. O brilho sem coragem apaga. Porque o poder não pertence aos melhores. Pertence aos mais convictos. Este não é um texto de motivação, é um ponto de ruptura, não para te confortar, mas para te transformar. A partir daqui, você aprenderá a dissolver a hesitação, a falar com presença e a se mover como alguém que carrega a autoridade interior. Não pela força externa, mas pela clareza interna. Você não nasceu fraco, você foi condicionado assim, pela repetição, pela busca constante por aprovação, pelas regras que te ensinaram a obedecer antes de pensar, a pedir permissão antes de existir. Dentro de você não vive um homem incapaz, vive um servo, moldado pela necessidade de agradar, treinado para se encolher diante do julgamento, acostumado a pedir desculpas antes mesmo de abrir a boca. Aquela voz que hesita, que pede desculpa incomodar, que pensa 10 vezes antes de agir, não é sua essência. É o seu condicionamento. Se você não silenciar esse servo interno, jamais será livre. Maquiavel não pedia para ser entendido. Ele agia, ele ocupava, ele decidia. Ele compreendia que quem pede poder demonstra que não o merece. Sua transformação começa com uma inversão simples. Sempre que sentir vontade de se encolher, expanda-se. Sempre que quiser se explicar, respire e pause. Sempre que sentir impulso de se desculpar pelo que você é, permaneça firme. A confiança verdadeira, a perigosa, a inabalável, não nasce de se sentir pronto. Ela nasce do ato de fazer aquilo que a sua versão fraca nunca ousou. Você caminha mais firme. Ocupa o espaço ao seu redor. Controla o ritmo da sua fala e transforma suas palavras em declarações, não em pedidos. Confiança não é uma emoção. É uma identidade, e ela é forjada na rebeldia, não contra o mundo, mas contra o seu antigo eu. Então, aqui está a sua primeira regra. Se algo te diminui, elimine. Se te faz hesitar, confronte. Se te enfraquece, recuse. Se busca aprovação, observe e ria. O mundo te pede para ser bom, agradável, gentil. Mas aqui está a verdade dura dos antigos estrategistas. Homens excessivamente bons se tornam ferramentas, são usados, descartados, substituídos. Homens verdadeiramente fortes não precisam ser cruéis, eles são precisos, controlados, equilibrados e, principalmente, inabaláveis. E tudo isso começa quando você destrói a pequena voz dentro de si que ainda implora para ser aceita. Você não precisa de permissão. Não precisa de validação. Precisa apenas de uma coisa: a disposição de se tornar temido, não pelos outros, mas por aquilo que você foi até hoje. Quando o servo interno morre, o soberano desperta. Homens poderosos não precisam levantar a voz. Eles chegam com presença, com autocontrole, com clareza. Eles moldam o ambiente não pelo barulho, mas pela postura. Você não precisa ser conhecido, nem querido, nem notado. Precisa apenas que a atmosfera mude quando você entra. E isso acontece quando você age como alguém que sempre pertenceu ali.
Foi assim que Maquiavel observou o poder real nas cortes. Algumas vezes quem governava não era o rei, era o homem silencioso no canto. Aquele que falava pouco, mas quando falava, todos se inclinavam. O silêncio é controle. O silêncio é domínio. O silêncio é poder. E é aqui que sua transformação começa. É assim que você domina uma sala sem erguer a voz. Confiança não é volume, é gravidade. É o peso invisível que respalda suas palavras. Quando você fala, a sala deve sentir, não pelo ruído, nem pela arrogância, pela certeza inabalável. Você não fala para provar que está certo. Fala como quem não pode estar errado. Você não busca ser ouvido. Projeta uma autoridade que torna o acordo quase inevitável. Isso é poder. E de agora em diante, a diferença está no como. Fale com precisão ou permaneça em silêncio. A confiança sem controle é apenas enfeite. Há homens que andam erguidos, pronunciam boas frases, movimentam-se com aparência de autoridade e ainda assim caem no primeiro sopro de provocação. Estes são os que parecem poderosos, mas permanecem expostos. Basta um insulto, um elogio mal colocado, um silêncio, e sua estabilidade racha. A liberdade verdadeira nasce quando você vence a guerra invisível dentro da própria mente. Reprograme sua identidade. Maquiavel via isso claramente. Ele não temia inimigos com espadas, temia a dependência emocional. Quando alguém conhece o que te move, sabe onde apertar. E quem é pressionável é gerenciável. Homens gerenciáveis são descartáveis. Transforme-se. Pare de reagir. Comece a calcular. Recebeu um insulto? Não explique. Observe. Extraia dados. O que procuram em você? O que escondem? Recebeu um elogio? Não derreta. Analise. Por que agora? O que desejam? Te ignoraram? Fique mais frio. O silêncio vira arma, não ferida. Torne-se psicologicamente inalcançável, não sem emoção, com emoção contida e estratégica. Sinta tudo, mas só haja quando isso servir ao seu resultado. Sua mente deve ser fortaleza. Você decide quem entra. A maioria é tão previsível que basta insinuar dúvida para que se autodestrua. Diga a eles que não são bons o suficiente e vê-los-ás justificar-se até se enfraquecerem. E até que quebre esse padrão em si, será sempre a ferramenta de alguém. Como reprogramar-se? Elimine a necessidade de ser compreendido. Esse é o vírus raiz. O desejo compulsivo de explicar, justificar, buscar validação é o que te torna vulnerável. Você não existe para ser explicado. Você existe para mover o mundo de forma estratégica, cirúrgica, silenciosa. Corte o medo da rejeição. A mente estratégica não persegue aceitação, controla o acesso. Não queira ser convidado. Faça com que se perguntem o que perdem sem você. E elimine o impulso de reagir emocionalmente. As emoções são reais, mas só relevantes quando convertidas em vantagem. Está com raiva? Use como combustível. Foi insultado? Transforme em oportunidade. Duvidaram de você? Guarde silêncio e deixe os resultados falarem. Os poderosos não se tornam robôs, tornam-se inegáveis. Quando ninguém pode te abalar, só resta que observem. Move-se com precisão, e eles temerão o que você fará a seguir. Deixe que os outros busquem consolo e compreensão. Você busca clareza e controle. O mundo não se importa com seus sentimentos. Ele responde ao que você projeta. Certeza, direção, gravidade. Quando sua identidade é inabalável, você se torna perigoso, não pela força, mas pela inacessibilidade. Haverá testes, elogios, provocações, tentativas de manipulação. Nada funciona. Você permanece frio, calculado. Com o tempo, desistem. Você é a única peça que não conseguem mover. Essa é a transformação final. Não é sobre postura, nem discurso, nem aparência. É sobre identidade. Você para de ser modelado pelos outros, começa a moldar a sala, as regras, o resultado. Você não precisa ser aceito, não pertence a ninguém, e isso o torna intocável. A rejeição que ferra o fraco é para o poderoso clareza. É informação posicional. Se disseram não,
Acreditam que sobreviverão sem você. E isso não é insulto, é dado. Agora você sabe onde estão e onde está você. Posicione-se então para vencer mais tarde, quando eles estiverem frágeis e você intocável. Nunca demonstre dor. No momento em que exibe desconforto, eles vencem. Para a mente estratégica, uma porta fechada não é perda, é oportunidade. O mundo ficou mais frio. O valor de sua presença ficou claro. Desapareça sem explicações. Enquanto sentem o vazio, você constrói. Maquiavel ensinou. Melhor tornar irrelevantes do que feri-los levemente. Ofensas pequenas se vingam. As grandes, não. Quando te rejeitam, você não foi rebaixado. Foi redirecionado. Você recusou um jogo pequeno demais. Eles se expuseram. Você obteve clareza. Use isso para afiar sua vantagem, elevar seu valor até que o nome que antes foi ignorado passe a exigir justificativa. Seu retorno não busca vingança. Vingança é emoção. O retorno é cálculo. Reapareça quando sua presença incomodar, quando seu sucesso for incontornável. No reencontro, nada de despeito, nem sarcasmo, nem explicações, um olhar ou nenhum olhar. Você não busca ser aceito, você define o padrão. A rejeição é um filtro que revela o que deve ser cortado. Você não foi rejeitado, foi promovido a um nível onde não precisa mais pedir. Vá construir em silêncio, retorne como a força que eles não podem negar, mesmo querendo. Pare de perseguir a aprovação, faça-o sentir o custo de perder você. Seja escasso, estratégico, silencioso. Fale apenas quando ninguém possa se dar ao luxo de discordar. Reprograme sua identidade, seja imprevisível, inabalável, inalcançável. Eles não podem provocar, não podem seduzir, não podem mover o seu centro, porque agora você não pertence a ninguém. E isso cria lenda, silêncio poderoso, clareza fria, consistência implacável. Não anuncie sua transformação. Façam-na sentir no seu andar, no seu tom, na sua ausência. Você deixou de perseguir para ser perseguido. Deixou de pedir para decidir. Não foi só sobre confiança. Foi sobre domínio mental, emocional, psicológico. Você não veio para se encaixar, veio para mover as peças. Se isso despertou algo em você, proclame em silêncio: eu sou o inabalável. Não para o algoritmo, mas para sua própria transformação. Que o desconforto forge a lucidez. Que o silêncio seja seu maior grito. Que das cinzas do seu antigo eu renasça algo indomável, algo que jamais poderão controlar.